Olá, boa noite. Está começando o programa Cidades e Negócios. Muito obrigado para você que já está ligadinho na tela da Band. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos recebendo aqui Emílio Castro, ele que é vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro. Emílio, muito obrigado pela presença, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Guizarelli. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Cidades e Negócios. É um prazer falar sobre o comércio, nossa região, do Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, comércio que é um grande empregador, um grande gerador de riquezas para o Estado, não é isso? O comércio é o maior empregador da nossa economia, né? Tá certo. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora no programa Cidades e Negócios. É sempre muito bom e importante falarmos do comércio, falarmos da geração de empregos, falarmos das riquezas que o comércio gera. Por isso, como eu já apresentei aqui, eu estou com o Emílio Castro. E, Emílio, o comércio, né, a gente pode não ter nesse exato momento os números exatos da geração de empregos, mas a gente sabe, como o senhor disse aí, que o comércio é o principal empregador do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele está intrinsecamente ligado à economia do Estado. Sem dúvida nenhuma. O comércio é o maior empregador, é o maior pagador de impostos do nosso país. E nós temos as nossas dificuldades e temos também um desenvolvimento muito grande pela frente. Pois é, para que a gente consiga explicar um pouco mais essa questão da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, né? A gente começa explicando o seguinte, que os comerciantes, de uma forma geral, se organizam em associações e uma dessas associações é a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas. E aí vem a federação que junta, organiza todas essas câmaras, é isso? É isso aí. Como é que funciona? Nós somos, as CDLs, elas são as responsáveis pelo SPC, Brasil, né? Então, assim, todo o sistema de informação de crédito a nível Brasil passam pelas CDLs dos municípios. Elas têm autonomias próprias, né? Tem o seu presidente, sua diretoria. Acima nós temos a Federação do Estado, com o presidente e a diretoria no Estado. E em Brasília nós temos o presidente da Confederação Nacional das Câmaras. E tudo isso é integrado, é ligado, ou seja, uma CDL de Volta Redonda, por exemplo, tem uma ligação com a CDL de Resende, que tem uma ligação com a CDL de Campos, é isso? Sim. São administrações independentes, São né? administrações independentes. O sistema de crédito no Brasil, ele é um exemplo no mundo inteiro, né? Se você tem um consumidor em Manaus, ele faz uma compra e ele não paga aquela compra, ele tem o nome dele inserido no cadastro do SPC e isso é instantâneo. Se você for em Porto Alegre, no outro extremo do país, no dia seguinte fazer uma consulta daquele consumidor, você já vai ter o nome dele inserido. Então, você tem uma facilidade de crédito hoje muito grande, né? Então, assim, é importante que você tenha mecanismos de controle e de avaliação. E nisso, a CDL ela é muito importante, ela faz um papel muito importante de avaliação do crédito. Agora, a gente sabe que o Rio de Janeiro está passando todo o estado está passando por um momento de uma grande transformação, na verdade, né? É um boom econômico que está acontecendo principalmente no estado do Rio de Janeiro, né? Com grandes eventos mundiais e um desenvolvimento como um todo. E o comércio, obviamente, que está inserido dentro desse processo. O senhor acha que os lojistas, os comerciantes, de uma forma geral, principalmente no interior do estado, estão preparados para acompanhar esse crescimento? Guizarelli, existe a necessidade do comércio se capacitar melhor, do comércio ter um entendimento melhor da economia, não só do seu município, como da região onde ele está inserido. Isso é uma mudança difícil, né? O comércio, muitas das vezes, ele parou numa linha de tempo e trabalha só o bairro ou a região pequena dele. A gente trabalha muito nas CDLs
a nível de capacitar melhor esse comerciante para que ele tenha esse entendimento, né? Você tem que explorar melhor o crescimento da sua região. E o estado do Rio vive um momento muito bom, como eu acho que a gente nunca viveu, né? Você tem a região sul-fluminense, com o polo metal mecânico, com crescimento muito grande, com grandes investimentos da indústria. A indústria traz renda para o comércio, é importante. Você tem a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana, com investimentos pesados, Copa do Mundo, Olimpíadas, né? A construção civil muito forte. A região norte, né? Com petróleo indiscutível, Campos, Macaé, toda aquela Rio região. das Ostras. Toda aquela região no norte e noroeste do estado, vivendo um momento importante com o petróleo. A região serrana, né? Turismo sempre muito forte, tirando proveito do Rio de Janeiro, com Olimpíadas e Copa do Mundo. Então, assim, o momento para o Estado é muito bom. E o comércio precisa ter esse entendimento e participar de uma forma mais efetiva, seja reformando as suas lojas, capacitando melhor os seus funcionários, investindo em tecnologia. Pois é, o senhor falou aí nessa questão do investimento, da modernização, né? Ainda existem, né, quando se olha os números, ainda existem muitos comércios, pequenos comércios, aquele comércio que é de família, que foi passado de pai para filho. Como é que é essa concorrência, né, desse tipo de comércio? Porque a gente fala daqueles pequenos comércios de bairro, uma lojinha pequena. Quer dizer, elas ainda sobrevivem dentro de um processo de crescimento, né, com os grandes magazines presentes hoje em todas as cidades? Eu acredito que sim. A importância desse pequeno lojista de uma empresa familiar é justamente o que eu falei, ele tem um entendimento da mudança que a cidade dele está vivendo. Então, ele tem que se capacitar melhor, ele tem que uniformizar os seus funcionários. Se não fizer isso, vai sumir. Ele vai sumir. Eu acho que a economia de bairro, ela ainda tem a sua força, porque ele tem algumas vantagens com relação às grandes redes, né? Um custo mais baixo, um poder de decisão mais fácil. Hoje o consumidor, de certa forma, apesar dele ter a facilidade do e-commerce de poder, na internet, buscar o produto que ele quer, ainda há uma valorização muito grande da interatividade, do consumidor chegar no balcão, pegar o produto, ter uma conversa, negociar uma condição de pagamento, que você pode dar um desconto maior, dar um desconto menor, dar um desconto e dar mais prazo de pagamento. Então, eu ainda acho que existe muito a ser explorado no comércio de bairro. Quer dizer, tem ainda se trabalhar e não é a disputa por preços, por exemplo, com os grandes magazines, com as grandes redes, né? Não acredito, porque assim, se a grande rede ela tem a facilidade do poder de compra, porque ela tem um volume de compra muito maior, ela tem uma desvantagem dos custos. Você pega aí, quantos funcionários tem aí uma rede a nível nacional? É muito grande, então assim, a despesa dele é muito grande, a logística dele é complicada, não é uma coisa fácil dele lidar, então acaba equilibrando o preço final, né? Então eu acho assim, o comércio ele tem que entender, ele está além do preço, ele é também um prestador de serviço no atendimento ao consumidor. Eu acho que essa é a grande sacada que o comerciante tem que ter, né? Não é só o preço de balcão, é também o preço de balcão, mas principalmente o atendimento, a conversa com o consumidor e as facilidades que ele pode criar a nível de pagamento. Tá certo, Emílio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque daqui a pouquinho eu quero entrar um pouco mais nessa questão que o senhor falou rapidamente ali, da participação, da união das indústrias com o comércio. Como é que isso pode caminhar numa estrada única, né? Os dois rumos buscando a economia do Estado. Daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios. Que bom contar com a sua presença, contar com a sua audiência. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Emílio Castro,
ele que é vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro. Federação que coordena aí, né, Emílio, cerca de 42 CDLs. Nós temos hoje 42 cidades. 42 cidades. CDLs municipais integrando o nosso sistema. O sistema. E a intenção é aumentar isso? A intenção é aumentar. É muito importante, Guizarelli, a gente frisar a importância do comerciante participar de uma entidade, né? O associativismo, ele gera ganhos para o comerciante. Organização, né? gera tudo. Exatamente. Né? Como eu falei, você precisa hoje estar antenado no desenvolvimento da sua cidade, nas oportunidades que você tem, capacitar melhor o seu funcionário, você mesmo ter uma capacitação melhor. E você pode buscar isso com mais facilidade através de uma entidade. Então, assim, as CDLs municipais, elas estão sempre oferecendo treinamento, todas as discussões do município que envolvam o comércio, você tem mais facilidade de discutir com a prefeitura, com a Câmara Municipal, através da entidade. Uma coisa é um comerciante bater na porta de um prefeito, minha rua está assim, está assado, o que eu faço? Você vai ter um pouco de dificuldade. Agora, se você vem através de uma instituição que tem 300, 600, 900 associados, a força é bem maior. Você tem outra receptividade. Pois é, Emílio, nós estávamos falando no final do bloco anterior, né, sobre essa questão da indústria e do comércio. Há quem diga que são concorrentes, há quem diga que a indústria caminha numa direção, o comércio numa outra. Como é que a federação vê isso? Principalmente aqui na nossa região, né, só para reforçar, principalmente o sul do estado do Rio de Janeiro, vem recebendo nos últimos anos grandes investimentos, principalmente no setor automotivo, as indústrias estão chegando. E aí, como é que fica o comércio nisso? Quer dizer, vocês olham para as indústrias como concorrentes ou não? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Existem alguns novos entendimentos na relação do comércio com a indústria. Quando você está instalado numa cidade com o seu comércio e você recebe o investimento na sua região de uma indústria, como a gente está acontecendo aqui em Resende, como está acontecendo lá em Campos, não só com a indústria, o Porto Açu lá em Campos, vai ser uma fonte de renda muito importante para a região toda. Então, o comércio acaba se beneficiando com a entrada de novos consumidores no município, né? Com uma renda melhor, com uma qualificação melhor. Então, isso gera riqueza para o comerciante. Principalmente se a indústria compra também, até no momento da construção da indústria, se ela compra produtos na própria cidade. A vantagem de você trabalhar junto com uma entidade é porque você tem debates dentro da entidade que te dão um entendimento melhor. Então, assim, você tem a indústria se instalando no município e consumindo no município. Agora, o consumo dela tem que ter um entendimento bom nisso, não é todo, né? Se você, a própria indústria tem um canal de compra direto com a indústria. Então, uma indústria está se instalando no município e ela precisa de revestimento cerâmico, ou ela precisa de uniforme, dificilmente ela vai buscar no comércio local a quantidade toda, mas a sobra vem para o comércio e ele pode se beneficiar disso. Então, esse entendimento do comércio com a indústria, ele é importante pelo seguinte, a indústria traz riqueza para o município. Pois é, eu vou fazer uma pergunta aqui de leigo, né? Mas é uma coisa que me veio à cabeça. Por exemplo, a indústria está instalada no município, ela produz ali, suponhamos, veículos, carros, né? O comércio, ele, digamos, administra o dinheiro que circula nas cidades, né? Assim, mas no final das contas, esse dinheiro acaba indo para a indústria, né? E esse dinheiro, parte dele tem que voltar para a cidade, volta para as cidades ou não? Ou é levado digamos, para as grandes centrais, ou seja, para as matrizes dessas indústrias? Gisele, depende do entendimento da indústria. A gente tem aqui na região um entendimento interessante com relação ao PLR. Sim. Né? Então, assim, o funcionário da indústria, ele tem o salário dele. E tem a participação nos lucros. Tem o 13º e tem o PLR, que é a participação nos lucros. Então, quando você tem a distribuição do PLR, você sente
reflexo no comércio, né? O dinheiro fica na O cidade. dinheiro fica na cidade, exatamente. Quer dizer, isso é importante. Agora, um outro tema também que é delicado, que eu gostaria que o senhor comentasse, é com relação à mão de obra, né? Todos sabemos que nos últimos anos esse crescimento econômico está fazendo com que também falte mão de obra, principalmente para o comércio e até para a indústria, né? A indústria é um concorrente nessa questão de mão de obra? Ela tem tirado muita mão de obra do comércio ou não? Ou a falta de mão de obra, ela está presente nos dois segmentos? Isarelli, a falta de mão de obra, ela está presente nos dois segmentos. A indústria, ela é mais organizada na capacitação dos seus funcionários, e o comércio tem que aprender a lidar com isso, né? A partir do momento que você estabelece uma briga, entre aspas, com relação à mão de obra, você vai perder, o comércio vai perder. Primeiro, é aquilo que eu falei, o comércio tem que ter um entendimento com relação à sua qualificação da sua mão de obra, a remuneração, né? Porque, de uma forma geral, o comércio paga mal. Ele paga mal. Então, é importante que o comerciante passe a se preocupar em remunerar melhor, em dar benefícios, plano de saúde, esse tipo de benefício, né? O vale transporte é obrigatório, uma refeição, um ticket de alimentação. Então, a partir do momento que o comerciante tem esse entendimento e começa a valorizar a sua mão de obra, ele não vai perder para a indústria. E tem que levar em conta que, quando você perde um funcionário, isso te gera um custo muito grande, não só financeiro, mas principalmente de treinamento. Você tem alguns segmentos específicos. Você investiu anos lá, né? Você tem alguns segmentos específicos do comércio que é muito importante que o funcionário conheça o que está vendendo. Você vai numa sapataria, você vai comprar um sapato, qualquer um pode vender um sapato. Você chega lá, eu quero aquele ali. Você tem que perguntar a cor, o número, vai lá, acabou. Não existe um treinamento muito específico do produto, e sim do atendimento. Materiais de construção. As pessoas que querem utilizar uma loja de materiais de construção normalmente têm um problema, não conhecem bem a solução que ele precisa e ele vai no comércio atrás dessa solução. Então, assim, se você tem uma rotatividade muito grande nesse segmento, você gera uma desinformação, que é o que o consumidor quer. Então, você tem problema. Isso é caro. Esse turnover em alguns segmentos do comércio é caro e o comerciante precisa ficar atento. Pois é, nós vamos caminhar para mais um intervalo, Emílio, mas daqui a pouquinho nós queremos falar um pouco mais dessa questão da mão de obra, que é muito importante, né? Ou seja, na visão da federação, na visão dos comerciantes, quais seriam os caminhos para se investir nessa mão de obra até qualificada para o comércio, e também alguns outros entraves, como o trânsito nas cidades, que ele está cada vez mais problemático aqui no interior do estado também. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Cidades e Negócios. Hoje, conversando com Emílio Castro, que é vice-presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, falando sobre o comércio, né, Emílio? E aí, chegamos num tema que talvez seja muito importante. As pessoas podem não ter essa visão, porque é o seguinte, para quem vai comprar um produto numa loja, vai consumir, vai comprar uma camisa, um sapato, ou qualquer outro produto, tem que ter a noção do seguinte, que para aquele produto chegar na loja, ele teve toda uma logística, né? Caminhões saíram dos portos, atravessaram estradas, chegaram em alguns depósitos e precisa chegar ali na loja, que está no centro da cidade, que está no bairro, que está em determinados locais. E aí o seguinte, a gente sabe que nos últimos tempos o trânsito, principalmente nas cidades um pouco maiores, cidades do interior que já começam a crescer, Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, Campos, Macaé, todas essas cidades já enfrentam problemas seríssimos com o trânsito. E aí como é que funciona isso? Como é que os caminhões chegam para entregar o produto no comércio, Emílio? Isarelli, isso assim, é uma briga, existe por trás do comércio uma estrutura que as pessoas não veem, né? Então assim, o problema do dia a dia do consumidor, do contribuinte, da população na sua cidade, com relação ao trânsito,
ela tá direcionado aos manobra, vai de um lugar para o outro. Isso afeta muito o comércio, porque como o país está crescendo, as cidades estão crescendo, estão evoluindo, e não está havendo um acompanhamento a nível de infraestrutura local. Então, quando você fala de abastecimento das lojas, você já tem um problema muito sério, que é fazer a mercadoria chegar dentro da loja num horário que o comércio esteja aberto e que não atrapalhe o trânsito. Porque não adianta também jogar a entrega para altas horas da noite, para madrugada, porque isso gera custo, né? Nas grandes cidades já está acontecendo assim. Você pega Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, você já tem horários diferenciados de acesso ao centro da cidade. Aqui a gente tem dificuldades, já existem restrições em algumas cidades de caminhões circularem em determinados horários. Né? Então, assim, é complicado. Isso aí, Zaré, reforça mais uma vez a percepção do comerciante em participar das entidades. Então, assim, as CDLs locais estão constantemente discutindo com o poder público municipal essa flexibilização, porque tem que haver um meio termo para também facilitar o escoamento. Mas como é que seria isso na sua visão, Emílio? Né? Você que representa aqui o comércio. Porque de um outro lado está digamos, o cidadão que sai de casa, está precisando chegar no trabalho, está precisando pegar, enfim, está dirigindo. Como é que funciona isso? Como é que se resolve? São vários caminhos. Vou te dar o meu exemplo, o meu comércio. Né? Eu tive que abrir um turno na minha loja, 6h30 da manhã, só para carga e descarga. Porque eu preciso de estacionamento na loja. Então, é cada vez mais difícil você ter uma loja central que você possa conciliar estacionamento e carga e descarga. E olha que o Emílio trabalha com material de construção. Né? Ele é sócio proprietário da Correta, em Resende, e aí é um material um pouco volumoso. Volumoso, pesado, são carretas. Então, o que a gente faz? A gente abre o depósito 6h30 da manhã, de 6h30 a 8h30, a 8 horas, nós temos toda essa carga e descarga, aí você tem que investir em tecnologia, deixar de fazer o trabalho braçal em pilhadeira, né? E você descarrega, eu descarrego 3, 4 carretas em 1h30. Esses carros vão embora, quando o consumidor chega na loja 8 horas que ela abre, eu já tenho todo o pátio disponível para estacionamento. Então, esse é um exemplo, né? Assim, você tem que discutir isso de forma muito aberta. Mas você, criando esse turno mais cedo, te gera um certo custo. Me gera um certo custo, não, me gera um custo, mas gera um benefício para o meu cliente, porque eu ofereço mais vagas de estacionamento, eu consigo ter um planejamento melhor das minhas entregas, né? Então, é importante ter essa percepção e ter essa visão. E até o seguinte, para que a transportadora, né, para que os caminhões lhe atendam nesse horário também, ele tem que se planejar. Né? Para ele chegar às 6 horas no seu comércio, das 6 às 8, ele também tem que ter um planejamento para sair de onde ele saiu até mais cedo. Então, Guizarelli, é uma cadeia, né? Olha a importância de você trabalhar como entidade. O estacionamento, hoje, ele é prioritário. Você tem que ter estacionamento na rua, na sua loja, né? Porque senão o cliente não para. Senão o cliente não para. Então, o que a gente faz? O que a gente fez em Resende, por exemplo? Nós discutimos com a prefeitura a necessidade de ter, em todos os bairros, áreas de carga e descarga específicas. Porque a hora que você ordena a carga e descarga numa rua, você facilita vagas para o consumidor. Porque se você não tem isso ordenado, você tem 3, 4 caminhões parados em pontos diferentes, atrapalha o trânsito, atrapalha o estacionamento do consumidor. Agora, você sozinho como comerciante, você vai discutir isso com o prefeito de que forma? Não consegue. Não tem como. Através da entidade, você consegue. Isso é um ponto pequeno que gera um benefício muito grande para o comércio e que a maioria do comerciante não entende. Mas isso acontece em todas as cidades, através das CDLs. Quer dizer, então essa conversa tem que ter. Né? Tem que ter. Essa negociação. Tem que ter a negociação, tem que ter a participação do comércio, do comerciante de uma forma bem ativa e participativa nas entidades, seja através dessas negociações com o poder público, seja através da capacitação do seu funcionário. Né? As CDLs oferecem constantemente
1, 2, 3 cursos para que ele se de vendas, financeiro. Então, o comércio está associado à venda e ao serviço. Tá certo, Emílio. Olha, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a sua disposição, muito a sua presença. Foi muito bom falarmos de comércio, falarmos desse segmento importantíssimo para a economia, não só do Estado, mas de todo o país. Muito obrigado pela presença do senhor hoje aqui no programa. Isarélio, que eu agradeço, em nome da Federação das Câmaras do Estado do Rio, o espaço, Cidades e Negócios, que tenha muito sucesso. E falar do comércio é sempre importante, né? E eu quero te agradecer essa oportunidade. Tá certo. E assim, nós chegamos ao fim do programa Cidades e Negócios. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Nos encontramos no próximo sábado. Até lá, um ótimo fim de semana para você.